Meu nome é Gabriel, eu sou acadêmico de medicina do terceiro período da UFMG e eu estou fazendo esse vídeo para o processo seletivo de monitoria de neuroanatomia e neuroanatomia médica do departamento. Bom, aqui nós temos uma visão geral do encéfalo. Eu vou dar destaque para as áreas visuais nesse vídeo. Nós notamos o lobo occipital. O lobo occipital é separado do lobo parietal pelo sulco parieto-occipital. Nesse lobo nós temos os lábios do sulco calcarino, que são as áreas primárias da visão, são aquelas áreas onde nós formamos a imagem bruta da visão, digamos assim. E nós temos também as áreas visuais secundárias. As áreas visuais secundárias, elas são responsáveis por diversos processamentos secundários da visão. E nós temos basicamente duas, que vão ser a área visual secundária ventral, que ela está presente aqui no lobo occipital também, mas ela tem muitas radiações pelo lobo temporal. E nós temos a área visual dorsal, que também está presente no lobo occipital e tem radiações pelo lobo parietal. Essa área visual secundária dorsal, ela está relacionada principalmente com a detecção do movimento, e a área visual secundária ventral está relacionada com o reconhecimento de objetos e faces, principalmente. A partir dessas áreas visuais secundárias, nós percebemos o seguinte: se há lesão de uma área visual primária, vai acometer a cegueira. Das áreas visuais secundárias, vai acometer as agnosias, que vão ser distúrbios visuais, que vai depender muito de qual área secundária que a pessoa está lesionando. Nesse sentido, o grande destaque é a prosopagnosia, que é a pessoa não reconhecer faces. Esse distúrbio ele pode ter tantas bases genéticas quanto algum trauma que aquela pessoa vai sofrer. E nesse distúrbio, basicamente, a pessoa ela vai ter uma lesão da área visual ventral. Então, né, especificamente uma região chamada área occipital facial, que que está presente no lobo occipital, em grande parte do lobo temporal e uma pequena parte do lobo parietal. Isso é muito interessante para nós termos uma noção que não apenas o lobo occipital é exclusivo da visão, que o lobo temporal e uma parte do lobo parietal também estão responsáveis nesse processo. Bom, aqui dando destaque a isso, o lobo occipital é separado do parietal pelo sulco parieto-occipital, e aqui nós temos o sulco calcarino. Lembrando que o sulco calcarino, os lábios dele vão ser as áreas visuais primárias. Bom, falando agora de como, né, se forma esse nervo óptico, nós temos aqui a retina. A retina é uma estrutura muito complexa, ela é formada por 10 camadas. Vou dar destaque aqui a camada mais interna, que é a camada pigmentada, e dessas 10 camadas, 3 são compostas por neurônios. De externo para interno vão ser as células ganglionares, as células bipolares e as células e os fotorreceptores, né? Os prolongamentos desses fotorreceptores que vão ser os cônios e os bastonetes. Então a retina ela vai funcionar basicamente como um filtro. A luz vai incidir, vai passar por todas essas camadas, vão chegar nos fotorreceptores, vai haver conversão daquele estímulo luminoso em estímulo elétrico, né? Formando sinapses. Então, a partir disso, esses fotorreceptores, cônios e bastonetes, vão fazer sinapses com as células bipolares, que por suas vezes vão fazer sinapse com as células ganglionares. Esse processo todo é chamado de transdução, ou seja, nós temos aqui a energia luminosa virando estímulo elétrico, virando sinapse. As células ganglionares, então, como essa camada mais externa, os axônios dela é que vão formar o nervo óptico. Então, aqui nós temos esses axônios, essas células ganglionares formando o nervo óptico, quiasma óptico, após do quiasma óptico passa a se chamar trato óptico, não mais nervo óptico. Nós temos aqui a retina. Essa parte da retina que ela está mais perto da linha medial do corpo é chamada retina nasal. E a parte mais lateral da retina é chamada de retina temporal, pela sua proximidade com o osso temporal. Aqui nós temos o campo visual que esse olho, né, essas retinas captam. Essa parte aqui, que é comum para ambos os olhos, é chamada de campo visual binocular. E aqui nós temos um campo visual mais extremo, né, que é chamado campo visual temporal. Aqui nesse caso, campo visual temporal esquerdo e aqui campo visual temporal direito. Os campos visuais temporais, eles vão ser captados pelas retinas nasais. Então a luz sai aqui, por exemplo, do campo visual
temporal direito e chega aqui na retina nasal direita. A mesma coisa vai acontecer com o esquerdo. E o campo visual nasal é captado pela retina temporal. Aqui nós notamos uma pequena depressão, que é chamada de fóvea. Essa região ela é uma região de muita acuidade visual, por quê? Enquanto outras áreas nós temos bastante bastonetes, né? Diversos bastonetes fazem conexão com o feixe do nervo óptico, nessa região da fóvea, nós temos muitos cones, e basicamente um cone já vai se assimilar com um feixe do nervo óptico. Isso é muito importante, então é uma área muito importante da via visual, pois é uma área com muita acuidade visual. Então aqui nós temos o seguinte, a continuação desses axônios, dessas células ganglionares, nós notamos que da retina nasal ela troca de lado aqui no quiasma óptico, ou seja, ela é contralateral, enquanto da retina temporal ela é ipsilateral. Isso é muito importante por quê? Porque lesões aqui, dependendo se cruza ou não, se é lateral ou se é contralateral ou ipsilateral, vai demonstrar uma sintomatologia do mesmo lado da lesão ou do lado oposto. Nós temos uma característica, já que esse trato visual, uma parte dele é cruzada, que se houver uma lesão aqui nesse trato visual, vai gerar um distúrbio chamado hemianopsia homônima contralateral. Por quê? Já que esses feixes eles são cruzados, uma lesão no trato óptico, a pessoa vai perder o campo visual do lado oposto. Por exemplo, aqui nessa faixa azul, nós notamos o seguinte. Aqui nós temos a retina temporal, pegando essa retina temporal esquerda, pegando uma parte do campo nasal direito. Nós temos aqui a retina nasal direita pegando parte do campo temporal direito. Então nós notamos que esse em azul está pegando a parte nasal direita e a parte temporal direita. Então, se houver uma lesão aqui nesse trato óptico esquerdo, nós vamos perder esse campo visual direito. Por isso que a gente fala que essas lesões vão ser contralaterais. Basicamente, 90% desses feixes das células ganglionares, elas vão se dirigir. Praticamente 90% desses feixes do trato óptico, eles se dirigem, né, do nervo óptico, perdão. Eles se dirigem ao lobo occipital para ter o processamento de imagem no córtex, mas os outros 10% têm outras localizações que também são muito importantes para o nosso corpo. Destaque aqui no quiasma óptico, que uma parte desses feixes vão sair aqui e vão em direção ao hipotálamo. Para onde nesse hipotálamo? Em direção ao núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático do hipotálamo ele é responsável pela formação dos ciclos circadianos. Isso é muito importante porque esse ciclo circadiano vai controlar diversas funções fisiológicas do nosso corpo, como a liberação de hormônios que dependem do horário de dia, basicamente se está de dia ou de noite, então, por exemplo. Uma outra parte desses feixes também vão sair desse trato e vão em direção ao teto do mesencéfalo. São os feixes retino-pré-tectais. Eles são muito importantes porque eles vão fazer essa ligação nesse teto do mesencéfalo e eles são responsáveis pelo reflexo pupilar. Então, basicamente, isso é muito interessante porque se houver uma lesão aqui desses feixes indo em direção ao lobo occipital, nós vamos perder, nesse caso aqui o esquerdo, nós vamos perder o campo visual direito, mas nós vamos manter o reflexo pupilar. Por quê? Porque o reflexo pupilar ele já faz suas sinapses antes. E o quarto possível trecho desses feixes é os feixes retino-tetais, que vão ganhar o braço do colículo superior e vão em direção ao colículo superior. Eles vão estar relacionados basicamente com aqueles reflexos de movimento ocular e de pescoço, que são muito importantes para quando nós estamos em movimento ou um objeto está em movimento, mantemos aquele objeto dentro do nosso campo visual. Um destaque aqui é que, enquanto diversos dos 12 pares de nervos cranianos, a grande maioria faz conexão com núcleos do tronco encefálico, o segundo par de nervo craniano, o nervo óptico, e o primeiro, o nervo olfatório, não vão fazer.